Graça e paz, Deus abençoe você, que tenha tido um domingo abençoado de Páscoa. Vamos orar? Senhor, abençoe nosso tempo de culto, receba nossa adoração, nosso louvor, a Ti, Deus Todo-Poderoso, nosso Salvador, a quem nós adoramos, bendizemos e agora prestamos culto. Receba, Deus, nossa adoração, nesse instante, cada um em seu lar, mas unidos de coração estamos louvando ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês o Salmo 117, que diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam guardados na presença de Deus. E a música que a gente vai cantar hoje se chama É de Coração. Se você sabe, acompanhe, cante com a sua família. Se você não sabe, medite na letra dessa música. Tudo bem? Vamos lá. Como descrever? Como explicar? O amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos, boa noite. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vamos louvar a Deus comigo nesta noite, amém? Sonda-me, Senhor.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Hoje é Páscoa, ressurreição. Jesus está vivo, não ficou morto. Ele, ao terceiro dia, ressuscitou e venceu a morte. Aleluia! Glórias ao nosso Deus. Eu quero compartilhar nesse domingo de Páscoa o texto de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Na Nova Almeida Atualizada nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Ele lhe perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato,
alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicando-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações, o teu texto sagrado foi lido, nos abençoe nesse domingo de Páscoa, nos dando esperança e nos ajudando a crer, ó Deus, em tudo que o Senhor prometeu. No nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês sobre o tema firmes no caminho. Firmes no caminho. Estamos num momento de muita crise, de muita insegurança, de muitas incertezas, mas nós precisamos confiar naquele que está no controle de tudo. Ele venceu aquilo que nós não poderíamos. Ele nos deu perdão, nos deu vida, vida eterna. Isso é maravilhoso, meus queridos, porque sem o sacrifício de Cristo nós estávamos condenados. Nós não teríamos vida após a morte. Uma certeza, nós estamos condenados à morte, todos nós. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas o problema depois não teria solução. E Cristo resolveu. Na cruz, Ele perdoou todos os nossos pecados. Agora, já o terceiro dia, na nossa história, no texto de Lucas, os discípulos caminhavam para uma aldeia próxima, 10 quilômetros de Jerusalém. E nessa caminhada aproximou-se um estranho, que aparentemente não sabia o que estava acontecendo. Eu quero perguntar: como está a sua vida com Deus? Precisamos de uma avaliação. Precisamos avaliar nosso relacionamento com o Senhor. Jesus faz uma pergunta: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Veja só, os fatos, tudo o que eles ouviram, tudo o que viram, trouxe incerteza. Eles começaram a questionar. Poderia haver dúvidas da fé que tinha no Cristo, o grande profeta. Eles estavam entristecidos. E eles até questionam Jesus: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Claro que Cristo sabe. É interessante como Deus se coloca na nossa vida para saber a impressão nossa. Como você está reagindo a isso? Como você tem
administrado o seu medo, sua incerteza, sua limitação? Como você tem encarado? E nós vamos ter alguns tipos de pessoas. A avaliação nos leva a uma conclusão. E a conclusão que nós chegarmos deve nos ajudar a crescer, a alcançar objetivos e a melhorar sempre. Não querer parar, pensar e crescer é um caminho que nos leva ao afastamento, à desesperança, à acomodação, à depressão, à solidão. Precisamos sim parar, pensar e crescer. Como eu vou administrar a minha incerteza nesse momento? Como eu vou administrar o medo? E você, cristão, meu irmão, minha irmã, deve se apoiar nas promessas de Deus, porque quando Jesus vai falar a respeito dos profetas e de tudo que estava escrito, ele diz: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Veja, ele diz: era necessário. Vocês sabiam, estava na Escritura. Se a gente falar do momento que a gente está passando agora, a gente pode lembrar do texto também de Mateus 24, que vai nos falar que no fim nós teríamos epidemias, guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Devemos confiar em Deus e esperar em Deus. Mas precisamos fazer essa avaliação. Precisamos crescer. Qual que é o problema de não fazer essa avaliação? Qual é o problema de eu não ser questionado, de eu não receber esse apontamento para o crescimento? É que eu não cresço. Eu não cresço. Esse é o primeiro problema. Eu me justifico, eu culpo um ou outro. Eu preciso dessa avaliação para crescer. Eu preciso refletir, eu preciso olhar. Eu preciso declarar: eu estou com dúvida, eu estou entristecido como os discípulos estavam. Quando eu não reconheço, eu cresço em áreas erradas. Eu vou crescer no meu pecado, eu vou satisfazer os meus desejos, vou buscar fuga, eu vou buscar compulsões, eu vou buscar aquilo que vai trazer um pouco de alívio, alguma fuga para o meu sofrimento. Estamos vivendo um momento de grande entretenimento e talvez nesse tempo de reclusão a gente tem uma oferta grande aí de filmes e ficar na TV o tempo todo, ou assistir o YouTube o dia todo, para esquecer, para não encarar, para não resolver. Como eu encaro então os problemas? E a frustração. Não vejo ou não quero ver o problema dentro de mim. Existem problemas dentro de nós. Precisa ser resolvido. Tem coisas que precisam ser resolvidas na nossa vida. Eu quero te convidar nessa Páscoa a fazer essa avaliação. Eu quero te convidar nessa Páscoa a olhar para dentro de si e ver o sentimento que você tem a respeito de tudo que está acontecendo e todas as promessas de Deus. Porque olha, Cristo está ao seu lado. Ele prometeu isso, que estaria até o fim. Reconheço Cristo andando comigo, reconheço Cristo na minha casa, reconheço Cristo nas minhas atitudes e ações. Cristo está ao nosso lado, temos a palavra dele falando constantemente, e principalmente nesses dias, o que tem mais na internet falando é pastor pregando. Mas será que eu tenho parado para ouvir? Será que eu tenho feito a avaliação?
O que fazer diante disso? Em que caminho você está? Eles estavam caminhando para essa aldeia. E Jesus estava caminhando com eles. Mas um momento, pouco antes da crucificação, Jesus disse para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque Tomé faz uma pergunta: nós não sabemos para onde o Senhor vai. Qual é o caminho? E Jesus vai dizer: eu sou o caminho. O caminho que devemos trilhar é o Cristo. O Cristo ressurreto, que venceu a morte, que pagou o preço dos nossos pecados. Ele é o único caminho, andar em Cristo. Ele é o único caminho que nos leva até o Pai, que nos leva até o perdão, ao relacionamento eterno. Ele é o único caminho. Eu tenho andado neste caminho, eu tenho vivido esta verdade, confiado nas verdades sagradas, e eu tenho vivido a vida que Cristo prometeu para mim hoje, e que será plena na eternidade. Ele é o único caminho. Eu estou nesse caminho, estou vivendo para Cristo e vivendo com Cristo, e caminhando com Ele. Abre os seus olhos, Cristo está do seu lado. Eu posso seguir o caminho da religiosidade, eu posso seguir um caminho onde eu cumpro as minhas obrigações e estou satisfeito por isso. Eu posso cumprir o caminho do tradicionalismo, de ter o orgulho por ter uma tradição cristã, ou dos meus pais, dos meus avós, e assim está muito arraigado a tradição. Não que ela não seja boa, mas não pode viver o tradicionalismo apenas, né? Aquilo que não traz vida. Posso viver o caminho da pós-modernidade, que tudo é relativo e não importa, não existe um caminho, vários caminhos, e tanto faz, você decide, você escolhe. Você pode seguir o caminho do hedonismo, do egoísmo, da satisfação própria, do prazer, e o que importa é a gente seguir a vida. Vamos curtir o que tem de bom aqui e viver para isso, só por aquilo que traz prazer. Ou eu posso então dizer que o meu caminho é o meu Salvador, que é Cristo Jesus, que morreu no meu lugar. Qual é o caminho que você tem seguido? Faça essa avaliação. Jesus é o caminho, Jesus é a pessoa. Nós podemos amá-lo ou odiá-lo, nos relacionar com ele ou evitarmos. Como você tem se relacionado com Jesus? Muitas vezes nós vamos ouvir: vocês são insensatos. O que vocês estão fazendo? Segunda avaliação: em que direção no caminho eu estou? Em Lucas 24:33 diz: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Veja, quando eles chamaram Jesus para entrar, já era tarde. Então, naquele momento, Jesus começa a partilhar o pão e o abençoa, e ali eles percebem que é Cristo. Não sei, pode ser que quando ele levantou as mãos e foi abençoar, eles viram as marcas nas mãos. Mas algo aconteceu que abriu seus olhos e eles enxergaram que era Cristo que estava com eles. Naquele momento, Cristo estava junto deles. E quando Cristo desaparece, ele não está mais ali, eles dizem: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?
eles foram para a aldeia, para sua casa. Mas nesse momento, eles se levantam e voltam para Jerusalém para contar. Eles voltam de onde eles vieram e que demoraram e que já era tarde, por isso que falaram para Jesus ficar, e eles voltam correndo. Em um tempo recorde, eles chegam até Jerusalém. Mas será que, diante da notícia, diante da verdade sagrada, diante do caminho que eu estou seguindo, eu tenho ido em direção à vontade de Deus ou tenho ido contrário à vontade de Deus? Será que eu estou disposto a abrir mão do meu conforto, de estar na segurança da minha casa, para voltar, para contar a notícia para as pessoas? Qual que é a minha vontade? Será que eu estou estagnado? Eu pergunto você, cristão, para mim. Será que eu estou parado, estacionado e confortável porque eu já tenho Cristo? E os outros precisam saber como eu tenho me disposto a pregar esse evangelho, a anunciar essa vida eterna, a anunciar a salvação e essa Páscoa que nos liberta dos nossos pecados, que nos dá vida eterna. De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Eles disseram: olha, vocês só confirmaram. De fato, Cristo ressuscitou. E eles contaram. E eles anunciaram o que tinha acontecido. Precisamos então crescer em Jesus. Em João 10,10, ele veio nos dar vida abundante. Em Mateus 11, 28 e 29, ele diz: vinde a mim, cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, e encontrareis descanso. Como discípulo de Jesus, com aquele que segue o caminho de Jesus, eu te convido a ficar firme nesse caminho. Preciso aprender a viver com Jesus. Eu preciso viver o estilo de Jesus, o estilo de vida de Jesus. Eu preciso crescer no caminho. Eu preciso andar na direção correta. Eu preciso ficar firme neste caminho, com Cristo Jesus. Como eu faço isso, se você ainda não fez? Conversão. Ore, arrependa dos seus pecados e peça para Cristo ser o Senhor da sua vida. Ele já está te chamando, porque na verdade é Ele que toma a iniciativa. E você diz: Cristo, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor ressuscitou, venceu a morte e morreu para perdoar os meus pecados. Eu te agradeço e eu reconheço, no nome de Jesus. Você precisa ler as Escrituras e eu convido você a partir do livro de João ou Marcos, fazer a sua leitura do Evangelho. Eu te convido a contemplar toda a criação, toda a natureza de Deus, para enxergar a arte, a beleza de tudo que Deus fez. Ele é o Criador. Você precisa compreender e deixar ser pastoreado, deixar que Deus cuide da sua vida, que Ele pastoreie a sua vida e, por último, que você então compartilhe essa verdade, vivendo em comunhão com outras pessoas que também creem em Cristo, a igreja. Quero te convidar, então, a fazer essa avaliação e chegar nessa conclusão. Eu estou realmente no caminho que é Jesus? Eu estou na direção certa, no caminho, sendo discípulo, aprendendo e crescendo? Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a estar firmes no caminho que é Cristo Jesus, e que nessa Páscoa possamos proclamar a ressurreição do Senhor. Essa é a verdadeira Páscoa. Ele venceu a morte, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Aleluia! Glória ao nosso Deus pela vida eterna. Louvado seja o Senhor. Cuida de cada um, abençoe cada lar, cada família. Eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Feliz Páscoa. Vamos orar encerrando o nosso culto. Deus abençoe cada irmão e irmã que aqui esteve
conosco nesse momento de culto. Abençoe seu lar, os proteja, os livre de todo mal, os fortalecendo em Cristo Jesus. Não desanimem, mas permaneçam perseverantes no Senhor, aguardando a tua salvação, aguardando a Deus, a vida que o Senhor nos prometeu na eternidade, na certeza de que o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu os mortos, o Senhor está vivo. Aleluia! Muito obrigado. No nome do teu Filho amado. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com vocês e todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Boa semana. Deus te abençoe.